Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Fique por Dentro do Processo Seletivo. Eu sou o professor Robson Souza, professor na EPAMIG ITAP, e estou aqui para poder esclarecer mais algumas dúvidas de vocês sobre o nosso processo seletivo para os cursos de tecnologia aqui da nossa instituição. Vamos lá? Vamos começar? Eu tenho acompanhado os e-mails que vocês têm nos enviado aqui para o processo seletivo, @epamig.br, e com base no que eu recebo lá, eu separo algumas perguntas para responder para vocês aqui, tá certo? Então vamos lá. Antes de responder as perguntas que chegaram nesta última semana, eu gostaria de reforçar as datas do nosso processo seletivo. As nossas inscrições para os cursos de tecnologia, tanto tecnologia em agropecuária de precisão, tanto o curso de tecnologia em laticínios, elas ficam abertas até a próxima sexta-feira, ou seja, até o dia 1º de julho, às 23h59. Se você tem interesse em começar a estudar com a gente aqui já em agosto desse ano, não perca tempo. As inscrições só até o dia 1º de julho. O resultado do nosso processo seletivo vai ser divulgado no dia 5 de julho, na terça-feira seguinte, e aí então a gente vai dar início ao processo de matrícula. O processo de matrícula dos candidatos selecionados em primeira chamada será feito todo de forma remota, todo de forma online. Então você tem que separar a sua documentação e encaminhar a documentação pelo link que vocês vão receber por e-mail, tá certo? Então, essa documentação vai ser enviada para a gente de forma digitalizada, de forma virtual, tá certo? Terminado, então, o processo de matrícula dos estudantes convocados em primeira chamada, caso tenha alguma vaga ainda em aberto, às vezes algum estudante não comprovou um ou outro documento, aí nós vamos ter, então, as chamadas excedentes, né? Os nomes que permanecerem ali na lista de excedentes, eles serão convocados. Então, se você não foi classificado na primeira chamada, continue acompanhando o nosso site, as nossas publicações, porque terão as chamadas subsequentes justamente para convocar os candidatos que estão na lista de espera. Então, a cada 2, 3 dias, nós teremos essas convocações. Então, fique atento, acompanhe o nosso site, tanto em julho quanto em agosto. Por que em agosto? Porque lá no dia 2 de agosto, nós temos um procedimento que é presencial. Então, para os estudantes que optaram para o curso de tecnologia em agropecuária de precisão, nós temos a confirmação de matrícula em Pitangui, na sede das nossas instituições aqui em Pitangui, e para os estudantes que optaram pelo curso de tecnologia em laticínios, lá no ILCT, em Juiz de Fora, tá certo? Então, no dia 2, nós temos uma etapa presencial, que é a confirmação de matrícula. Caso o candidato não compareça nessa confirmação de matrícula, ele perde o direito à vaga, e aí nós teremos outras chamadas de candidatos excedentes, que permaneceram lá na lista de espera, tá certo? Feito, então, todo esse processo, no dia 8 de agosto, nós temos início, então, às nossas aulas. Damos início aos 2 cursos, em Pitangui e em Juiz de Fora, certinho? Vamos lá, gente. Primeira pergunta, na verdade, assim, é uma pergunta que a gente recebe todos os dias aqui no nosso e-mail de esclarecimento de dúvidas, o processo seletivo, @epamig.br. Não tem jeito de concorrer às vagas se você não tiver feito o Exame Nacional do Ensino Médio nas edições de 2019 ou 2020 ou 2021, tá? O nosso processo seletivo, ele é exclusivamente para candidatos que realizaram as provas do Enem nessas edições. Você precisa ter feito as 3? Não. Pode ter feito as 3? Pode, mas você precisa ter feito pelo menos uma das 3 edições, 2019, 2020 ou 2021, tá certo? Por que isso, gente? A gente tem recebido, né, como eu disse, muito questionamento a respeito. Porque no nosso país, hoje em dia, as instituições de ensino superior, elas estão utilizando a nota do Enem como forma de ingresso de novos estudantes. Não é só uma determinação da EPAMIG. Isso acontece tanto para as instituições federais de ensino, para as instituições estaduais e também para as instituições privadas. Tá? O Enem hoje ele é a porta de entrada para o ensino superior. Se você tem interesse em cursar um curso superior, você precisa realizar o Enem. Se você não fez nessas 3 últimas edições, se prepare, se programe para fazer a próxima edição do Enem, tá? O Enem, como eu disse, é a porta de entrada, não é só a EPAMIG, segundo dados do MEC, são mais de 500 instituições de ensino superior do nosso país
que utilizam a nota de Enem como forma de entrada para novos estudantes, né? Seja a utilização integral, como nós estamos utilizando aqui na EPAMIG, seja uma utilização parcial, no caso de algumas instituições. Mas o fato é, precisa do Enem. Tá certo, gente? Não deem bobeira. Se você tem interesse em estudar com a gente, faça as próximas provas do Enem, tá? A próxima edição do Enem. Não perca mais tempo. É essencial, é fundamental. É a sua porta de entrada, ok? Vamos lá, uma outra pergunta que eu recebi também, que eu achei muito interessante, e isso são nossos ex-alunos, né, pessoas que estudaram conosco tanto em Pitangui como em Juiz de Fora, lá no ILCT, e agora ficaram interessados em fazer o curso superior. Até então, os cursos oferecidos pela EPAMIG eram cursos de nível médio, né, eram cursos técnicos. Em Pitangui, o curso técnico em agropecuária e cooperativismo, e em Juiz de Fora, no ILCT, o curso técnico em laticínios. Algumas pessoas que gostaram tanto do ensino, né, do estudo que fizeram aqui conosco e têm interesse em continuar, né, porque de fato eles comprovam a excelência da qualidade que nós oferecemos aos nossos estudantes. E as perguntas que eu tenho recebido são as seguintes: me formei em técnico, é possível entrar no curso superior como aproveitamento? Ou me formei no curso técnico, posso fazer algumas disciplinas do curso superior para receber o título de tecnólogo? Ou comecei o técnico, interrompi, é possível voltar agora no ensino superior? Gente, para todas essas perguntas, a resposta, infelizmente, é não, tá? Por quê? Vamos lá, eu explico para vocês. Porque até então, os cursos que eram oferecidos pela nossa instituição eram cursos médio, né? Eram cursos técnicos, mas de nível médio. Agora a EPAMIG foi credenciada, né? O credenciamento saiu em dezembro do ano passado, em dezembro de 2021, para a gente oferecer esses cursos de nível superior. Então, nós estamos falando de cursos, né, que têm níveis diferentes, né, na carreira acadêmica. Então, não é possível um estudante que esteja fazendo, que tenha abandonado um curso técnico, que ele ingresse diretamente no curso superior seguindo a mesma linha, né, por aproveitamento. Isso não tem jeito. Ele pode, sim, entrar no curso superior, mas passando pelo processo seletivo, né, utilizando a nota do Enem. Se você já se formou no curso técnico, também não é possível só cursar algumas disciplinas do superior para poder ter essa complementação, porque você precisa se formar no curso superior. Então, você tem que passar pelas disciplinas que são oferecidas num nível mais aprofundado, num programa pedagógico elaborado justamente para a formação superior, em nível superior, tá certo? Então, como eu disse, infelizmente não é possível. Todos esses estudantes, todos esses profissionais formados pela EPAMIG, eles são sim muito bem-vindos para o nosso curso superior, mas precisa passar pelo processo seletivo, tá certo? Então precisa ter feito o Enem e precisa ingressar por meio do processo seletivo. Combinado? Então, gente, se você se formou, tem interesse, mas não fez o Enem, procure fazer a próxima edição do Enem, tá certo? As nossas inscrições, o nosso processo seletivo é sempre baseado nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio. E uma outra pergunta que eu recebi no nosso e-mail, que eu achei muito interessante de discutir com vocês aqui, é a respeito do formulário de inscrição. Professor Robson, onde eu encontro o formulário de inscrição? Lá no nosso site, tá? Então, se você tem interesse em estudar agropecuária de precisão, você tem que acessar o site do ITAC. Se você tem interesse em estudar tecnologia de laticínios, você precisa acessar o site do ILCT. Cada instituto tem o seu formulário próprio de inscrição. Então, não adianta você fazer a inscrição num site querendo o curso do outro, né? Você precisa fazer a inscrição no lugar certo. Então, vá no curso, na página do instituto que vai oferecer o curso de seu interesse, procure lá processo seletivo e clique no formulário de inscrição. Vocês vão ver que é um formulário super simples, o nosso formulário não é complicado, a gente pede lá basicamente dados pessoais, então o seu e-mail para você receber a confirmação de resposta, o seu comprovante de inscrição, nome, CPF, data de nascimento, seu endereço, o ano que você concluiu o ensino médio, e você precisa enviar para a gente alguns documentos, poucos documentos, tá, gente? Você precisa enviar cópia do seu documento de identidade, cópia do seu CPF, você precisa enviar para a gente também um documento, um certificado de conclusão do ensino médio e uma foto.
tá? As orientações para tirar a foto, como a foto deve ser tirada para poder enviar, tá tudo descrito lá no nosso edital. Então, vocês vão ver que o formulário de inscrição ele é super simples, não tem dificuldade para poder preencher, tá certo? Você precisa escolher uma das modalidades de vaga. Como vocês devem estar sabendo, se não tiver, eu dou uma reforçada aqui. Nós temos 5 modalidades de vagas aqui para o processo seletivo. A modalidade 1, ela é destinada para estudantes ou candidatos, né, que fizeram o ensino médio todo em escola pública, que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e que se declaram pretos ou pardos. A modalidade 2, ela segue o mesmo princípio. Estudantes que fizeram o ensino médio todos 3 anos em escola pública, têm renda per capita familiar de até 1,5 salário mínimo e são indígenas. A modalidade 3 é destinada para candidatos que fizeram o ensino médio todo em escola pública e têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. Então, essa é destinada para estudantes de baixa renda provenientes de instituições públicas de ensino. A modalidade 4, ela reserva algumas vagas para pessoas que apresentam alguma deficiência. Então, você acessa lá o nosso edital, tem as leis certinho que caracteriza quais candidatos podem se inscrever por essa modalidade. E a modalidade 5, ela reserva 20 vagas das 40 totais que nós temos para a livre concorrência, a ampla concorrência. Tá? Então, se você não se enquadra nessas 4 modalidades iniciais, você deve se inscrever pela 5ª modalidade, né, que é a de ampla concorrência. Uma vez, então, gente, selecionado a modalidade de vaga, né, você preenche com seus dados pessoais, anexa os documentos que são solicitados, marca qual que é a modalidade que você quer concorrer e você envia para a gente, tá? Esse formulário, você vai receber uma cópia dele no e-mail que você forneceu. Então, essa cópia que você recebe no seu e-mail é o seu comprovante de inscrição, tá certo? Ah, professor, depois que eu fiz a inscrição, fui conferir no meu e-mail e percebi que uma informação ficou errada. O que eu tenho que fazer? Você não precisa fazer uma nova inscrição. Você volta no site, tá? Volta no formulário de inscrição e você tem a opção de editar o seu formulário. E aí você pode fazer as correções necessárias e reenviar o seu formulário, que nós vamos receber essas informações corrigidas. Você pode fazer isso até na sexta-feira que vem, dia 1º de julho, né? Quando se encerra, então, às 23 horas e 59 minutos, o prazo de inscrição, tá certo? Um outro ponto interessante, né, e que aí foi o que a gente recebeu aqui no nosso e-mail, processoseletivo@epamig.br, é que no edital, no item 7.1 especificamente, a gente tem descrito lá vários documentos. E esses documentos que constam no edital, no item 7.1, você não precisa enviar todos agora no processo de seleção, tá certo? Por quê? Lá no item 7.1, são os documentos necessários para a matrícula. Então, somente os candidatos que forem pré-selecionados, que tiverem os nomes divulgados, né, como aprovados no processo seletivo no dia 5 de julho, é que deverão enviar toda aquela documentação. A inscrição no processo seletivo ela é bem mais simples, tá? É um formulário bem simples que está lá nas nossas páginas. Você acessa, preenche o que está ali, anexa os documentos digitalizados de identidade, CPF, certificado de conclusão do ensino médio e a fotografia, e envia para a gente, tá? Depois que sair o resultado, então, os candidatos aprovados vão ter que olhar lá no edital toda a documentação completa para aí sim efetivar a sua matrícula. Então, lembra que eu falei que às vezes a gente pode ter vagas que serão reabertas, né? A gente pode ter convocação de candidatos excedentes, porque pode ser que os candidatos que foram aprovados na primeira chamada não comprovem todos os documentos que são solicitados lá, né? Às vezes deixa de apresentar algum daqueles documentos e aí perde o direito à matrícula. E aí a gente vai chamar, então, os candidatos que ficaram na lista de espera. Certinho? Consegui esclarecer as dúvidas de vocês? Espero que sim, hein? Venham estudar com a gente. Nós estamos aqui de portas abertas esperando vocês. Até mais.